Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Muito bom pertencer ao Senhor, né? E este Salmo 103 é um salmo de puro louvor, é um salmo de gratidão. E ele vai discorrendo, ensinando a gente a refletir para agradecer. O primeiro verso diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizer é agradecer, bendizer é falar bem, bendizer é louvar, é render graças. Mas é engraçado porque essa palavra também quer dizer abençoar. Bendizer é abençoar. Então, quando você fala bem de alguém, você está abençoando essa pessoa. E é engraçado pensar assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você pensar que você, quando está louvando, você está falando bem de Deus. Você está agradecendo pelos feitos dele. Mais estranho é pensar que você está abençoando Deus. Espera aí, pastor, isso não é uma coisa doida, não? O maior abençoará o menor, claro. Verdade, o maior abençoa o menor. Mas quando este menor, tão querido de Deus, tão amado de Deus, diz: Deus, tu és bendito, isso agrada o coração de Deus. O nome de Deus é bendito, o nome de Deus é abençoado, o nome do Senhor tem poder. Por isso, não sei se na sua Bíblia é assim, mas esse primeiro verso: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Neste primeiro verso, o Senhor aqui está em caixa alta todo. Bendize, ó minha alma, Adonai. É este nome de Deus que os judeus usavam para substituir aquela palavra sagrada. E sempre que esta palavra aparecia, eles proclamavam Adonai, porque este nome é santo. Por isso o mandamento diz: não pronuncieis, não tenha nos seus lábios o nome de Deus em vão, por qualquer coisa. Ai meu Deus, ai meu Jesus, dizes. Você gasta a sua fé, se compromete, banaliza seu relacionamento com Deus. Quando você preza o seu relacionamento com Deus, sua conexão com Ele, sua comunhão com Ele, você também não abre a sua boca para mencionar o nome dele de qualquer maneira, porque esse nome é abençoado. E quando você invoca, ele vem. Quando você o chama, ele é Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Então, o salmista está dizendo assim: minha alma. Ele está falando para o coração dele, para os pensamentos, para as emoções. Amar, louvar, agradecer.
e desenvolver esse tipo de atitude mental, atitude interior, de não esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Para e lembra, nós estamos encerrando um ano, é o último mês do ano. Hoje, o segundo domingo do mês, domingo que a gente comemora o dia da Bíblia. Então é um tempo de gratidão, é um tempo de reflexão, é um tempo de falar bem, é um tempo de bendizer a Deus e render graças pelos benefícios do Senhor. Tudo que há em mim, eu fiquei pensando, como é esse tudo que há em mim? Bendiga o seu santo nome. Corpo, alma e espírito, tudo que há em mim, você é um ser triuno. Então, bendizer a Deus com tudo que há em você, com todo o seu pensamento, toda a sua força, todo o seu foco. Você vai desenvolver esta atitude mental e interior de gratidão. É um tremendo exercício. A gente ter um coração agradecido. Pensa, a sua vida é uma dádiva de Deus. Deus fez um milagre trazendo você à existência, lhe criando a imagem e semelhança dele. Este milagre de existir, eu, às vezes ando na rua e fico olhando aqueles velhinhos, bem velhinhos, aí fico imaginando 10, 20, 30, 50, 70, 90 anos atrás era um bebezinho, frágil, pequenininho, e esses 70, 90 anos Deus sustentou aquele homem, aquela mulher. A vida é um milagre, existir é um milagre e é uma dádiva, é um dom que Deus lhe deu. É uma questão forte, porque você existe, você está aqui, e não tem um botãozinho que você pode apertar e dizer, eu não sou. Não tem. Você é. E foi criada a imagem e semelhança dele. E isso é um dom que Deus lhe deu. Existir, ser. E aí, quando você olha para o Eterno, olha para Adonai, o Senhor, e diz, tu és bendito, teu nome é abençoado, tu és o Rei da glória. Quando você dá glória a Deus, você entra na sintonia da glória de Deus. Quanto mais consciente da glória de Deus, mais nessa sintonia. Deus é o Rei da glória. Ele é bendito, ele é abençoado. Só que quanto mais eu o bendigo, mais eu o louvo, mais eu conecto, mais eu vivencio, mais eu experimento dessa bênção, conscientemente, voluntariamente, de pertencer a Ele. Versos 3 e 4 diz assim, Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade
e de misericórdia. Então, Deus é aquele que perdoa nossos pecados. Somos humanos, limitados, pecadores, imperfeitos. E Deus trouxe um plano de salvação. E em Jesus, o Filho dele, o Verbo se fez carne, Deus se humanizou para, na nossa linguagem humana, nos mostrar, nos revelar o amor dele. Nos mostrar, nos revelar o Pai. Um dia Jesus estava conversando com os discípulos, já naqueles últimos dias antes da morte dele, e ele falou: olha, vocês sabem que eu estou indo e vocês têm que se preparar. E aí um deles perguntou: mas Senhor, para onde tu estás indo? E a gente não sabe qual é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí o outro falou: Senhor, então mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Você quer conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, mais pessoal? Conhece Jesus. Conheça a palavra do Senhor. Quanto mais você conhece Jesus, mais você conhece a Deus. Porque Jesus é Deus. E é Deus humanizado, exatamente para nós podermos enxergá-lo, entendê-lo. E é Deus que se fez um caminho para nós chegarmos ao Pai. Então, em Jesus, Deus perdoa todas as nossas iniquidades. O sacrifício dele. É interessante, nesse mesmo verso ele diz: perdoa todas as nossas iniquidades e cura todas as nossas enfermidades. Aqui tem uma sequência. O perdão vem primeiro do que a cura. Então, muitas enfermidades físicas têm a ver com o pecado. Tem a ver com as iniquidades. Tem a ver com as culpas. Então, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas iniquidades, e sara as nossas enfermidades. Outras enfermidades não têm a ver com o pecado, não têm a ver com a culpa. Mas, por exemplo, um pecado, uma culpa que é muito comum, que gera muita enfermidade, é mágoa, ressentimento, amargura, coração amargo. Então, o coração amargo é ressentimento contra os outros. Mas você também pode ter coração amargo, ressentido contra Deus. Então, quando você entra neste exercício de bendizer ao Senhor, de ativar uma atitude mental, uma gratidão no seu coração, de render graças em tudo na sua vida, como diz Paulo lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Aquele Merlin Carothers, que era um capelão, se não me engano, Força Aérea ou da Marinha Americana, pastor, homem de Deus,
ele escreveu Na Montanha do Louvor, o louvor que liberta. E neste livro, o louvor que liberta, que é o primeiro, ele baseia exatamente neste texto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando você vai avançando neste aprendizado, você vai mudando sua mente. Porque você aprende a não ficar reclamando. Você aprende, porque as pessoas reclamaram semana passada porque estava chovendo, esta semana porque está calor. Aí todo dia você tem motivo para reclamar. Mas quando está chovendo, você pode dizer, bendito é o Senhor que está regando a terra, renovando os mananciais de águas. Quando você pega o pão, quando você bota o café, você pode dizer, Senhor, obrigado, porque o cara lá no campo plantou esse café, colheu, o outro moeu, o outro transportou, o outro vendeu, e eu pude comprar e tomar esse café da manhã. E você começa a entender que tem todo um mover à nossa volta que favorece a vida. Tem luta? Tem. Tem problema? Tem. A terra é fácil de viver? Não, é escura, escuríssima. O mal existe. Mas você, como filho de Deus, como servo de Deus, vai aprendendo a bem dizer. E é impressionante porque você vai entrando nessa sintonia. Sua mente e seu coração começa a se alegrar. Aí você começa a se pegar louvando, de manhã, de tarde, de noite. Louvando. A música está dentro de você. O bem dizer flui. O Senhor é o Deus da provisão e da renovação. Verso 5 diz, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus nos alimenta, Deus nos sustenta, Deus nos renova. Ele renova você. Ele sustenta você. E você pode se alegrar nele. Verso 6 diz, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Deus é bom, Deus é justo. O nome Daniel, El quer dizer Deus, Dan quer dizer juiz. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Deus é minha justiça. É Ele que faz justiça e juízo. E nas dificuldades e lutas que você tem na vida, quando você sofre injustiças, e você aprende a render graças a Deus, aprende a perdoar, sem desistir de lutar pelos seus direitos, você vai aprendendo a colocar o Senhor no lugar de seu advogado. Quando você passa por uma injustiça e fica reclamando, você fica à mercê do injusto. Você fica debaixo do poder daquela pessoa que praticou a injustiça contra você. Mas quando você sabe que Adonai é Deus, que Ele faz justiça e juízo, você perdoa obedecendo ao Senhor, você diz, Deus, Tu és o meu juiz. Você sai de debaixo do ressentimento, da amargura, daquele fato, daquele trauma, daquela
decepção, daquela dor, daquela frustração, e você se coloca debaixo do eterno, da justiça dele. E no meio do salmo ele vai falando de Moisés, vai falando de Israel, das bênçãos que Deus operou. Então, no processo de louvar, de adorar, de agradecer, lembrar do passado histórico, bíblico, e você também lembrar do seu passado histórico pessoal, livramentos na sua vida. Ontem mesmo, na reunião de consagração, o irmão estava agradecendo a Deus pelo milagre do livramento que o Senhor deu na vida dele, dependente químico, viciado, em tomar picada de cocaína, centenas e centenas e centenas de vezes, metido nessa desgraça. Parecia que não tinha jeito. Ele conheceu o Senhor, era viciado, depois se afastou, e nessa que se afastou foi para um poço muito profundo, mas lá do poço profundo o Senhor tirou ele. Tem muitos anos que ele está limpo, louvando ao Senhor. Então, a gente precisa acreditar que Deus opera maravilhas. Ele vai operar maravilhas na sua casa, seus filhos, a sua saúde. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Por quê? Ele é misericordioso. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Ele é perdoador. E Ele afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o céu está elevado acima da terra, grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então a gente tem realmente motivo para louvar o Senhor, bendizer o Senhor, porque Ele é Pai. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois lembra-se da nossa estrutura, de que somos pó. Porque o nosso tempo, eu falei, um idoso, né? Viveu 70, 90, 95 anos. Mas isso é um sopro. Quanto mais novo a gente é, maior a nossa percepção de que o tempo é grande, que o tempo é longo, que o tempo é demorado, que 1 minuto é muito tempo. Eu tenho 8 irmãos e meu pai tinha uma van assim, saía para passear com essa turma toda. Tinha vezes que ia todo mundo. O mais velho às vezes não ia, os mais velhos, aí eu saía com aquele povo todo. E era criança falando. Aí ele dizia assim: agora nós vamos fazer uma brincadeira. 1 minuto de silêncio. Cara, 1 minuto de silêncio era uma eternidade. Criança. 1 minuto. Você já viu no jogo de futebol? Vamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem. Parece que é um tempão. Mas a nossa vida passa.
Quanto mais velho você vê, mais você fica querendo segurar o tempo, frear, desacelerar. Mas parece que ele corre. Mas se você aprende a bendizer ao Senhor, a adorar, engrandecer, agradecer, render graças, você sabe, Ele é Pai. E que Ele guarda a aliança dEle com você e com os seus descendentes. De eternidade a eternidade, a misericórdia do Senhor está sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. No final deste Salmo, dos versos 19 a 22, ele fala do trono de Deus, da soberania de Deus. Ele fala que Deus reina, estabeleceu um trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E aí ele começa a estimular os príncipes do céu, poderios dos céus, os anjos, autoridades espirituais, arcanjos, serafins, querubins, os seres celestiais, que excedem em força, mas que obedecem, que guardam os mandamentos de Deus, que cumprem os desígnios do Eterno. Ele começa a dizer, olha, céus, onde o Senhor manifesta o trono, onde a glória dele se revela, louvem, bendigam. Então, veja, quando você vai avançando nesse exercício de bendizer, de louvar e adorar e agradecer, Deus vai levando você a níveis de adoração cada vez mais altos. E tem momentos que você começa a louvar e o seu louvor entra em sintonia com os anjos. Os anjos estão no céu louvando, alto e bom som. Você está na terra louvando e está tudo numa unidade de adoração, de rendição a Ele, de glorificação a Ele. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Aleluia. E no último verso ele termina dizendo, bendizei ao Senhor todas as suas obras. Aleluia. Em todos os lugares do seu domínio. Lá no Apocalipse, capítulo 4, João é chamado por Deus para subir. E ele sobe ao céu, é arrebatado, corpo ou fora do corpo, mas ele é arrebatado em espírito. E ele entra na sala do trono. Quando a gente fala sala, né? Casa, você pensa nos compartimentos. No céu não tem parede. Ora, mas não tem parede, então quem chega lá já vê o trono. Não. Não vê o trono.
como se fosse grau de conexão. As paredes são invisíveis, não são paredes. Os ambientes, os espaços são como se fosse assim níveis de proximidade do eterno. E de vez em quando o eterno remove como que essas paredes invisíveis e todo o céu vê o trono. Todos que estão lá. Um período eu comecei a orar, pedi, Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome, me revela tua majestade. E naquele momento eu não estava querendo ter uma teofania, né? Tipo uma visão da glória de Deus. Eu queria aprender a honrar Deus, temer Deus. Comecei a orar por isso, comecei a orar. Fiquei um período orando por isso, tive uma madrugada, um sonho. E nesse sonho eu estava no céu. Mas eu estava na antessala do trono. Eu sabia que estava no céu. E sabia que logo ali estava o Eterno. E a presença do Senhor era tremenda. E alguém veio e falou assim, Fábio, Ele está te chamando. Rapaz, o negócio foi forte. Eu senti um temor. Eu estremeci por dentro. Eu não fui lá. Eu só estava na antessala. Mas tudo dentro de mim estremeceu. Ele é tremendo. Ele é reverendíssimo. Reverendum, em latim, é isso. Tremendo, tremendíssimo. Reverenciado. E naquele dia que João subiu, ele entrou na sala do trono e ele viu a glória do Altíssimo. E os arcanjos, querubins, os seres celestiais e os anciãos e aquele ambiente onde a glória do Eterno estava manifesta. E ele via na mão de Deus um livro, um rolo, né? Aqueles livros antigos, a Bíblia antiga era escrita num papiro e era enrolada. Então ele via um livro na mão de Deus, selado com 7 selos. E João sabia que aquele livro precisava ser aberto, mas ninguém podia tocar nem olhar para aquele livro. E ele começou a chorar. Chorar, porque ninguém podia abrir aquele livro. E um dos anciãos disse para ele, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Jessé. Quando João olhou para o trono, havia um cordeiro. Ele é o leão, ele é o cordeiro. Ele é o rei, ele é o humano. O cordeiro significa o servo. O cordeiro significa o homem
que se fez carne e morreu por nós e tornou-se eternamente homem. O novo homem. Este cordeiro com 7 chifres, onipotente, 7 olhos, onisciente. Ele tomou o livro da mão do Eterno, e quando ele tomou o livro da mão do Eterno, todo o céu, e diz no Apocalipse que todo o universo, no céu, na terra, debaixo da terra, disse: digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os seus selos. Quando você vai bendizendo ao Senhor, você vai entrando em sintonia com Deus e com os mais altos céus. E o seu louvor traz a glória de Deus para a terra. E um dia, os céus e a terra, numa só sintonia, numa só sinfonia, vão bendizer ao Senhor simultaneamente. Verso 22 diz: bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ele reina. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando a gente avança nesse exercício, a gente vai entronizando o Senhor, a gente vai sintonizando, a gente vai colocando Deus no epicentro do nosso coração. Não há circunstância, não há ser vivo, não há nada da natureza, nem entre os homens, nem no mundo espiritual, que possa afastar você do amor de Deus. Quando você vai bendizendo, tudo à sua volta pode um dia desafiar a você, ou um dia aqui, outro ali, algo pode desafiar você, mas você diz: bendito é o nome do Senhor. Ele é o Criador, Ele é soberano. Nós somos servos, criaturas. Ele é Pai, nós somos filhos. Bendito é o nome do Senhor. Amém.